Qual é o método de estudos que eu uso no ano de 2021 para passar em medicina numa federal? Eu quero lembrar que esse ano eu estou estudando sozinha e estou usando algumas coisas como suporte e desenvolvi a forma que eu pretendo estudar. Não significa que vai funcionar para todo mundo, mas é a forma que eu tenho estudado esse ano e eu espero muito passar no final do ano, então vamos ver como vai ser. Primeiro de tudo que eu quero falar é que eu estou usando como suporte a Sala do Saber, que é uma plataforma que tem aulas assíncronas de todas as matérias, desde o fundamental até o ensino superior, e eu estou usando as matérias que eu preciso para o Enem. Eu assinei no final do ano passado, um pouco antes do Enem, e como eu não passei, eu estou usando durante todo esse ano e vai dar o tempo certinho do meu plano. Eu estou muito satisfeita com os resultados de lá, tem atividades, tem barulho de obra no fundo, tem atividades, tem bastante aulas, os professores explicam de uma maneira muito completa, então se você não sabe nada daquela matéria, você consegue aprender muito bem na Sala do Saber. Eu uso a Sala do Saber para pegar uma base das matérias que eu não sei, seja humanas, linguagens, exatas ou até biológicas, alguma matéria que eu não tenho uma base muito boa, eu vou lá e assisto às aulas de uma forma bem específica, porque as aulas são bem divididas, então, apesar de estar fazendo nenhum cursinho, eu tenho usado a Sala do Saber para assistir às aulas das matérias que eu ainda sinto necessidade. Além da Sala do Saber, eu estou usando alguns livros, porque eu já fiz um ano de cursinho e ainda tive meu ensino médio. Eu tenho alguns materiais aqui em casa, eu não preciso de comprar nenhum material, nem adquirir nenhum material em relação ao Enem. Eu tenho todos os materiais que eu preciso aqui em casa, tenho até mais, eu acho, porque tem muita coisa que eu não consegui fazer, enfim. Esse ano eu tenho usado esses materiais da FTD, que tem o Todo Enem. Tem questões desde 1999 até o ano de 2018, de todas as questões de matemática, de natureza, de linguagens e de humanas. Então, eu tenho usado esses 4 livros como suporte para estudar as matérias e fazer questões, porque se você está se preparando para o Enem, você sabe que o que você mais precisa é de treinar para a prova, é fazer questões, é o que mais resolve, é entender o padrão que o Enem segue, é descobrir que tipo de pergunta tem em cada assunto. Então, como aqui tem todas as perguntas, aqui tem todos os tipos de questões de todas as matérias do ensino médio que são cobrados no Enem. Eu também vou usar futuramente as provas do Enem antiga para poder treinar o tempo de prova e treinar um pouco mais como vai ser no dia e fazer questões misturadas, porque nesses livros as matérias elas são separadas por assuntos, como aqui, olha, regiões hidrográficas, tá vendo? Então aqui só vai ter perguntas relacionadas a isso. Então, para fazer as matérias bem misturadas, eu pego provas antigas do Enem como simulados e eu tenho as provas impressas aqui. Eu uso da minha escola, que eu tinha na minha escola, e então as provas que eu não fiz, porque no terceiro ano, como a quantidade de matéria é muito grande, eu não consegui fazer a maior parte das provas. Ano passado eu fiz algumas, mas mesmo as que eu já fiz eu vou refazer. Então aqui tem todas as provas do Enem do ano de 2013 até o ano de 2019. Então eu vou usar esse de suporte. Depois que eu voltar das minhas férias, eu vou tirar agora no início de julho. Então eu vou começar a fazer essas provas. Por enquanto eu tenho usado só os livros da FTD. Basicamente, já falei aquele material que eu uso, ou tem alguns outros livros de suporte se eu precisar, mas por enquanto esses têm sido os livros que eu tenho usado. A minha semana, ela é dividida de uma maneira um pouco diferente do que as pessoas geralmente recomendam a fazer e estudar para o Enem. Vocês vão ver aí muitos vídeos do YouTube, enfim, de pessoas que falam que é melhor você mesclar matérias, enfim. E sim, eu concordo com essa dica, mas eu descobri uma forma que tem funcionado bastante pra mim, que é simular a prova. Os meus dias são simulados da prova. Então, no dia eu estudo matemática e natureza, segunda, quarta e sexta eu estudo matemática e natureza, e na terça e na quinta eu estudo redação, linguagens e humanas. Por quê? Porque eu já vou condicionar o meu cérebro a entender que naquele dia eu vou estudar exatas e biológicas, então eu já coloco em prática desde muito antes, acostumar o meu cérebro a passar um tempo grande, um tempo suficiente estudando somente aquelas matérias, porque isso foi uma dificuldade que eu tive ano passado, no meu primeiro ano de cursinho. Na segunda-feira eu divido basicamente meu dia entre matemática e física, ou matemática e biologia, ou matemática e química. Sim, matemática sempre presente, porque é uma das matérias mais importantes para o Enem, para o seu TRI subir, e como eu quero medicina e a nota de corte é mais ou menos 800 pontos, eu preciso muito aproveitar matemática. Mas qualquer outro curso que você queira fazer, que não seja medicina, recomendo super você estudar as 2 áreas que mais cobram no Enem, as áreas que têm um TRI que sobem mais, que é redação e matemática.
Então, na segunda, quarta e sexta fica assim, e nas terças e nas quintas eu estudo linguagens, estudo humanas, além de fazer uma redação por semana. Eu faço a minha redação na quinta-feira e na terça-feira eu reescrevo a minha redação depois dela estar corrigida. Então, a reescrita, eu já cansei de falar em vários vídeos meus a importância dela, então eu realmente reescrevo todas as minhas redações que eu faço para realmente perceber o erro que eu tenho naquela redação, a dificuldade que eu encontrei naquele tema, a dificuldade que eu encontrei naquela proposta. Então é realmente muito importante reescrever a redação, então eu faço isso toda terça-feira. Esse método de estudo que eu escolhi, além de simular a prova, eu gostei bastante de seguir essa linha de raciocínio. Por quê? Porque eu utilizo a mesma linha de raciocínio. Como assim? Na segunda, quarta e na sexta, eu utilizo o mesmo pensamento de contas. Eu sei que aqueles dias vão ser dias que eu vou estudar somente exatas. Com exceção de biologia, mas biologia, como é a matéria que eu mais gosto, então acaba não entrando muito nessa linha, mas não tem dificuldade nenhuma em mudar o cérebro para biologia. Mas para exatas, eu gosto muito de seguir e me condicionar a estudar e fazer só contas. Então, aquele dia é um dia que eu me dedico a contas, a desenvolver somente essa parte. E no outro dia, na terça e na quinta, são dias mais maçantes de leitura. Então, eu também sigo essa linha de raciocínio para não ficar quebrando. Mas não significa que eu estudo também matemática durante 5 horas. Eu estudo matemática e outra matéria que é um pouco diferente, mesmo que seja física e química, são matérias de exatas, são matérias difíceis, são matérias maçantes, mas mesmo assim são matérias diferentes. Então, eu consigo seguir bem esse cronograma, porque mesmo que não seja intercalado em áreas, é intercalado em matérias. Então, isso é uma coisa muito importante, é uma dica muito boa para você, para você intercalar as matérias. Seja como eu faço, continuando com uma matéria que segue o mesmo raciocínio, ou então uma matéria que seja completamente diferente, como uma história, geografia, sociologia, que é uma matéria mais de leitura, né? As questões são de leitura, então você pode quebrar dessas duas maneiras. Ano passado eu tive um problema muito grande em focar somente em natureza matemática. Eu tive uma queda muito grande na minha nota de redação, porque eu saí de 920 no terceiro ano, em 2019, para 880. Então, eu deixei de treinar porque eu achava que sabia redação. E redação também é prática, assim como qualquer área. Então, esse ano eu dividi a minha semana dessa maneira para não deixar nenhuma área de fora. Eu também tive uma péssima nota em humanas e uma péssima nota em linguagens pelo fato de não ter estudado ela ao longo do ano e ter priorizado as matérias que eu tenho mais dificuldade. Então, isso complicou bastante a minha nota e atingi aí o meu objetivo de passar em medicina. Então, esse ano eu dividi para nenhuma matéria entrar na frente de outra. Então, por exemplo, na terça-feira eu não vou estudar matemática, por mais que matemática esteja atrasado, por mais que eu tenha questões de matemática para fazer. Por quê? Porque na terça-feira eu tenho outras prioridades. E eu não vou deixar de lado história e geografia, que também tem a sua importância no Enem, mesmo que matemática tenha uma importância maior no quesito de TRI. Então eu não vou deixar de estudar nem história, nem geografia por priorizar matemática. Esse ano isso tem funcionado muito comigo, porque eu tenho conseguido estudar todas as matérias. Na verdade, nem digo todas as matérias, mas digo todas as áreas. E isso tem sido muito importante para mim, porque quando eu cheguei ano passado no Enem e eu não tinha estudado praticamente nada de linguagens e humanas, eu fiz uma prova que eu não estava preparada. Eu fiz uma prova que foi uma prova que eu não fazia questões assim já tinha muito tempo, porque eu não estava estudando história, geografia e português e literatura por achar que por ter mais dificuldade em natureza e matemática. Então, isso foi um erro muito grande meu. Se você quer um curso que exige uma nota grande no Enem e que você precisa ir bem, pelo menos minimamente em todas as matérias, a sua área não faz parte das matérias que são mais valorizadas no Enem, então você tem que pensar um pouco em relação a isso. Redação. Esse ano eu tenho feito, eu já falei, mas eu tô fazendo uma aula particular de redação, porque no EAD, à distância, fora de um cursinho, eu não consigo fazer redação por conta própria. Eu definitivamente preciso de alguém ali puxando minha orelha para fazer redação. Então, eu tô fazendo uma aula particular com a minha professora, Ana Paula. O Instagram dela está aqui. E tem sido perfeito, tem sido maravilhoso. Esse ano eu já fiz
muito mais redações do que eu fiz ano passado, depois que começou a pandemia, até antes mesmo, porque começou muito no início do ano, né? Então, tem sido perfeito, as minhas notas têm aumentando. Eu confio muito na correção dela, eu confio muito no trabalho dela. Ela me deu aula, então é uma escolha muito boa, porque eu tenho feito e desenvolvido redações sem deixá-las de lado. E redação também faz parte das duas matérias mais importantes do Enem, que é redação e matemática. Por que são as matérias mais importantes? Uma explicadinha bem rapidinha, é porque são as matérias que têm o TRI mais alto. Matemática pode chegar no TRI de 1.000 e poucos, e redação até 1.000 pontos. Então, na média, isso faz muita diferença. Então, esse ano eu tô usando esses artifícios, eu espero muito que funcione, eu espero muito que dê certo. Eu não sei o resultado ainda quando esse vídeo tá saindo, mas eu vou descobrir ele no início do ano que vem, em 2022, se eu vou ter conseguido passar em medicina ou não com esse método, e se eu for mudando algumas coisas, adaptando, que eu tô vendo que não tô tendo o resultado que eu queria, eu vou adaptando esse método meu de estudos e vendo aquilo que não tá funcionando pra mim. Essa é uma dica de estudos, é uma forma que você pode tentar estudar, não significa que vá funcionar pra você. Quer dizer, eu também não sei se está sendo 100% eficaz pra mim, porque, como eu disse, eu ainda não tenho resultado, eu ainda não passei em medicina, tô testando esse método de estudo e, por enquanto, tem sido muito bom. Os resultados que eu tenho tido até agora de aprendizado têm sido muito bons, mas vamos ver no Enem. Você pode se basear aqui, você pode se adaptar. Então, se eu trocar alguma coisa, se eu mudar alguma coisa, vocês vão acompanhar nos vlogs que eu faço no meu canal. Eu tenho muitos vlogs já em relação aos estudos, a minha rotina de estudos e como eu estudo, e eu sempre falo do meu método de estudos, então tá aqui o meu método de estudos. É assim que eu tenho me preparado para o Enem de 2021. Então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui embaixo, me segue na minha rede social e ativa o sininho aqui do canal para você receber a notificação. Tem vídeo toda quarta-feira e até semana que vem.